Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão esteja aí tocando a sua vida, a mão de Deus, a mão do Senhor, abençoando você, sua casa, sua família, tudo que você faz para conquistar o pão de cada dia. Que a unção de Deus seja plena sobre você. É um privilégio para nós da Quinta Igreja podermos celebrar ao Senhor mais esse programa Portas Abertas, com o intuito único de abençoar a sua vida, de levarmos até você uma mensagem de paz, a paz do Senhor, uma mensagem que realmente edifique a sua vida, que toque o seu coração. E nós temos aqui muitas informações para passar para você, e nós temos também uma ministração que foi pregada aqui na igreja, que eu preguei no primeiro dia, no primeiro domingo do mês de junho, porque nesse mês de junho nós estamos celebrando o aniversário da igreja, o 7º aniversário da Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Friburgo, e nós queremos mostrar para você, você que não teve oportunidade de vir, de estar conosco, eu quero informar a você que nós estamos celebrando ao Senhor todo domingo do mês de junho. Nós estamos glorificando a Deus, celebrando aqui a bênção do Senhor na nossa vida. E nós teríamos um prazer imenso em compartilhar contigo deste momento especial, com você, com a sua família, com a sua casa. Neste domingo, dia 17, nós temos aqui um momento especial, nós vamos estar... deixa eu voltar um pouquinho. Já no dia 13, quarta-feira, nós vamos estar aqui celebrando no culto especial por conta do aniversário da igreja. Então, todas as quartas-feiras, 13, 20 e 27, nós vamos ter um pastor de uma igreja diferente aqui de Nova Friburgo ministrando a palavra para nós. E no sábado, dia 16, nós vamos ter consagração de obreiros a partir das 19 horas e 30 minutos. Tivemos já no dia 3 batismo em águas, um momento muito abençoado do Senhor na nossa vida. Tivemos dia 2 de junho o culto do Copenf, enfim, nós estamos cheios de programações esse mês que tem realmente nos abençoado. Vamos ter também nos dias 21 e 22 uma programação do Cogenf aqui na igreja. O pessoal vai estar aqui adorando a Deus, celebrando a glória do Senhor. E então no dia 13, quarta-feira, nós vamos receber um pastor de uma igreja aqui de Friburgo que vai ministrar a palavra de Deus, cantar ao Senhor. No dia 16, sábado, consagração de obreiros. No dia 17, domingo, terceiro domingo pela manhã, nós vamos ter o culto de celebração às 9 horas. Estou ministrando em classe única, nós não estamos dividindo em classes nesse mês de junho, estou ministrando em classe única. No culto de 9 horas da manhã, no domingo, venha, vai ser muito bom. No dia 20, de novo, quarta-feira, outro pastor aqui ministrando. No dia 24, domingo, novamente estaremos aqui celebrando a glória de Deus, com coreografia, com coral, enfim. E nesse dia 24 é um dia especial. Por quê? Porque os templos vão vir, claro, eles não vão fechar, algum grupo vai ficar lá. Mas eles vão vir para estarmos aqui juntos, como Quinta Igreja, celebrando ao Senhor, celebrando a glória de Deus. Então, vão ser momentos especialíssimos do Senhor na nossa vida. Então, vamos nos ater a essa semana. Dia 13, quarta-feira, um pastor vai vir aqui pregar a palavra de Deus, vai ser muito legal, muito bom. No dia 16, sábado, consagração de obreiros. Já no dia 15, nós temos vigília aqui à noite, como sempre, toda sexta-feira. No sábado, então, dia 16, a partir das 19 horas e 30 minutos, consagração de obreiros. No dia 17, 9 horas da manhã, o nosso culto. E à noite, o nosso culto de celebração, com a ceia do Senhor e também com o Projeto Latinha. Com certeza, muitas bênçãos para nós nesse mês de junho. E como já disse, queremos compartilhar com você, como também com alguns irmãos que aniversariam esta semana. Quem sabe seja o seu caso, que a mão de Deus esteja aí na sua vida, tocando o seu coração e abençoando você em tudo que faz, em todos os propósitos, projetos, que Deus faça parte dos seus projetos. Vamos lá? A partir então desta semana, dia 12, a obreira irmã Adelina Damasio, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Gedil Pires, Deus abençoe a Natália Souza, Deus abençoe o nosso irmão Alessandro Teixeira, a Luciane Poloni, Deus abençoe o Sidney Gonçalves, Deus abençoe a Juliana Dutra Souza, Deus abençoe Elis Regina Costa. Você viu? Aqui na igreja também tem Elis Regina. Deus abençoe a irmã Ana Paula Araújo Castro, Deus abençoe a irmã Jussara Martins, Deus abençoe a obreira Miriam Santos Schwint, minha esposa, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Maria Neuza Schott Souza, a irmã Marina Labre Moraes, Deus abençoe a obreira Lilian Oliveira Sandre, Deus abençoe a irmã
Joseli Gomes Santos Silva, o Leonardo da Silva, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a Bruna Souza Guimarães Dias, Bruninha, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Leandro da Silva, nossa irmã Herminda Mafor, Deus abençoe a irmã Lucinéia Moreno Costa, o Célison é seu parente, Guga, Célison Schumacher Leite da Silva, Deus abençoe do Alexandro Marinho de Sal, Joelci Luiz, Raninha, Raniele Schumacher da Silva. Vamos ver se o nosso irmão abre a mão, né, Guga? Fazer uma festa para a gente celebrar o aniversário da esposa dele, né? Dalmi está com a mão muito fechada, Dalmi, por favor. Se você abrir a mão, Deus aumenta até os cabelos da sua cabeça. Vamos lá. O Michael Novarino Aguiar, essa foi boa, não foi? A Rita, a irmã Rita de Cássia, Jeane Garcia, Deus abençoe, querida. Deus abençoe o irmão José Elcio Gouveia, o diácono Robson Pereira de Souza, que está lá no templo em Rio das Ostras, a irmã Terezinha Ribeiro dos Santos, pastor Antônio Pereira dos Santos, pastor Pereirinha. Sabia que o pastor Pereirinha é o fundador da nossa igreja? E isso, no dia 17 de fevereiro de 1987, ele fundou a Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Friburgo, como mantemos o seu nome original de fundação. No dia 5 de junho de 2005, com mais um grupo de irmãos, nós tivemos o privilégio de reiniciar as atividades da igreja. E veja bem, já fez agora dia 5 de junho, 7 anos que nós estamos vivendo esta bênção. Vamos lá, irmã Edilane de Souza Guimarães Dias, Deus abençoe. Irmã Rosilda Hernandes, Josimar Eugênio, Deus abençoe a sua vida, irmão. Está fazendo falta, estamos aguardando o seu retorno. Irmã Nilma Melo dos Santos, Deus abençoe, querida irmã. Querido irmão Elton Giovanni de Almeida, Deus abençoe. A irmã Jussara Patriarca dos Santos. A Yasmin, Yasmin, Deus abençoe. Yasmin Alves Marques, Deus abençoe a Cláudia da Silva Cardoso Rosa. Enfim, Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Você vai ficar agora com a mensagem da palavra de Deus que disse, preguei no culto da família, no dia 3, domingo à noite, uma mensagem que está dentro do texto que nossa igreja está lendo esse mês de junho, o livro de Jó. Então, fique com essa palavra e eu já volto para interagir com você daqui a pouquinho. Deus abençoe. Nós vamos estar juntos celebrando a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, daqui a pouquinho a Fá vai ministrar, mas nós estamos no culto da família. Eu quero aproveitar aqui para trazer uma palavra que não vai demorar mais de 2 horas, fique tranquilo, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe onde lemos? Livro de Jó, no capítulo 1, versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Por que lemos o livro de Jó? Porque o livro de Jó é o livro da nossa leitura desse mês de junho. Nós vamos lê-lo durante o mês de junho, como lemos no mês passado o livro de Esther. Estamos lendo nesse mês de junho o livro de Jó. Agora, para o mês que vem tem um grande desafio, né? É o livro dos Salmos. Glória ao nome do Senhor. Então, nós estamos no culto da família e nós temos muito prazer, muita alegria em podermos celebrar ao Senhor. E a palavra que eu li no início, os irmãos seguiram aí, diz em Jó 1:22: em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em que Jó não pecou? Em que ele não atribuiu a Deus falta alguma? Nós vivemos muitos dias, muitas situações diferentes. Vivemos momentos complicados em nossa vida. Jó viveu os dele, mas em tudo aquilo que Jó vivenciou, ele não atribuiu a Deus que havia falta em Deus. Se havia alguma falta, segundo esta palavra, era nele que havia falta, era no próprio Jó. Ele não atribuiu a Deus nenhum erro, nenhum equívoco. Eu gostaria que vocês ficassem abertos aí no livro de Jó, no capítulo de número 1. E este livro de Jó, ele fala de um momento muito complicado na vida de Jó e na vida da sua família. Olha quem era Jó. Jó era um homem rico, ele tinha muito dinheiro, ele era o homem mais rico da sua região, do seu lugar onde ele morava. Não havia naquelas terras, naquelas circunvizinhanças, uma pessoa mais abastada do que Jó. E isso era o que as pessoas viam em Jó, e era o que o inimigo via em Jó, mas não era o que Deus via em Jó. Deus via em Jó uma outra pessoa.
Deus não olhava para Jó e via uma pessoa cheia de dinheiro, uma pessoa com muitos filhos, uma pessoa que tinha muita grana, muita riqueza, muitos animais na sua fazenda, no seu campo. Não, Deus olhava para Jó de outra maneira. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar esta noite, sobre os cuidados da sua oração e da unção do nome do Senhor. A partir do capítulo 1, versículo 1 de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os de Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava, e levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: você vem da onde? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele tem muito gado, ele tem muito camelo, ele tem muitas jumentas, ele tem muita gente ao seu serviço. É isso que Deus disse? Não, Deus disse: você observou lá na terra meu servo Jó, porque não há na terra ninguém semelhante a ele, porque ele é um homem sincero, ele é reto, ele é temente a mim, a Deus, e ele se desvia do mal. E respondeu então Satanás ao Senhor: porventura teme Jó à toa, debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado aumentaste na terra. Estende a tua mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram os moços e feriram o fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram o fio da espada. Só eu escapei para te trazer esta nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos das casas, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou na terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei à eternidade. Só o Senhor, que foi o Senhor quem deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quem pode dizer amém à palavra do Senhor? Curve ligeiramente a sua face, a sua fronte, perdão. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da tua palavra. Pai, a tua palavra é verdade, e o Senhor quer nos ensinar neste culto de família. E Senhor Deus, aqui algo nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, retê-la no nosso coração. Nós queremos aprender neste culto de família o que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, quem declara isso, diga amém ao Senhor. Ele não era um homem comum. Ele era visto pelas pessoas. Ele tinha muitos bens, a sua riqueza chamava atenção, os seus filhos chamavam atenção. Você sabia que naquilo que você prospera, você chama a atenção das pessoas? Você sabia que as pessoas se despertam para ver aquilo que você tem, aquilo que você possui, e até aquilo que você não possui? As pessoas chamam ou são canalizadas a atenção das pessoas para observar você. Era assim na vida do Jó. Só que Jó não sabia que ele era também alvo do mundo espiritual, que o mundo espiritual olhava para ele, que ele estava sendo objeto de briga no mundo espiritual. Jó levava a sua vida normalmente. Ele levantava de manhã, ele trabalhava, ele tinha muita gente ao seu serviço, e à noite ele ia dormir. Mas Jó nunca esquecia de
considerar e de declarar que na realidade tudo aquilo ali que ele tinha existia por causa de Deus na sua vida. Ele não podia deixar, ele não esquecia de declarar que era a mão de Deus na sua vida. A gente entende isso no contexto. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jó era um homem tão responsável por sua família, que ele tinha filhos e filhas, e eles costumavam banquetear. Agora imagine, olhe para mim, imagine uma pessoa muito rica numa cidade. Ele é o mais rico da região, ele tem de tudo. Ele tem de tudo, só camelo ele tinha 3.000. Você vai falar assim, que me serve um camelo? É porque você não está no deserto, você não mora na região da Arábia que ele morava, você não mora no lugar que ele estava. Se você morasse lá e você tivesse um camelo, você ia valorizar o camelo, porque o camelo, não apenas ele, com a água que ele tomava, ele conseguia caminhar deserto adentro e afora, vários dias, mas como também a sua lã era importante, como também se bebia leite das fêmeas, camelos, era servido também para alimentação. E naqueles dias 3.000 camelos era uma riqueza enorme. E assim era esse homem, a descrição da sua vida, daquilo que ele possuía era grande. Mas Jó tinha um valor além dos camelos, Jó tinha um valor além da família, Jó tinha Deus na sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você que a maior riqueza que uma pessoa pode ter na vida não é a casa própria que mora, não é o carro que tem, não é uma família grande, não são os filhos saudáveis, não é comprar roupa a hora que precisar comprar, não é ir e vir a hora que quiser ir e vir. Não, a maior riqueza que uma pessoa possui é poder abrir a boca e chamar o nome de Deus e saber que Deus vai lhe atender na hora que ele precisa. E eu quero profetizar para você em nome do Senhor Jesus. Se eu vou pregar da maneira que eu pensei ou não, não me importa aqui, mas uma coisa eu quero declarar para você: Deus está aqui, e se nós colocarmos a nossa mente, a nossa vida em Deus, se fizermos dele a nossa maior riqueza, não nos vai faltar a presença dele em tempo algum. Quem recebe esta palavra para si, diga amém. Eu recebo. Era um homem justo, era uma pessoa que ele tinha fama diante das pessoas como um homem bom. Ele era um homem tão sério para com as coisas de Deus, que no seu ânimo ele imaginava: por certo meus filhos podem pecar contra o Senhor, e eu já estou aqui providenciando, eu já estou aqui oferecendo para Deus, já estou clamando. Quando a Bíblia diz que Jó os santificava, não quer dizer apenas que ele oferecia algo para Deus, para celebrar o Senhor. Isso quer dizer que ele chamava seus filhos, que ele falava com seus filhos, que ele ministrava sobre a vida dos seus filhos, que ele aconselhava seus filhos. Nós vivemos em dias que parece que os pais não têm mais muito interesse nisso. Eles só percebem o caos, o trauma que lhes traz quando problemas começam a acontecer. Mas Jó era um homem tão cuidadoso que ele se antecipava ao problema. Ele diz: porventura pode-se ser que eles pecaram contra Deus, e ele já estava lá diante dos pés do Senhor, clamando por misericórdia por conta dos seus filhos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele não esperava o incidente acontecer, ele não esperava a desgraça acontecer, ele se antecipava, e ele comparecia diante da presença do Senhor para manter a sua comunhão com ele. E a Bíblia declara que num dia em que os filhos de Deus, nessa parte da palavra aqui no livro de Jó, se reporta aos anjos de Deus, se reuniram com o Senhor. Escute isso, eu li aqui, vocês vão relembrar. No versículo 6, um dia em que eles vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida, porque às vezes num momento em que a gente pensa que está conjuntamente com a família diante do altar do Senhor, pode ter algum elemento estranho no meio de nós, entre nós, se envolvendo na nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que nos dê um olhar espiritual sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que a gente consiga enxergar aquilo que os olhos humanos não veem. Nós precisamos da revelação do Senhor sobre as coisas da nossa família. Quantas coisas há na sua casa, na sua família? Quantos milagres vocês precisam? Quem é que precisa de um milagre de Deus na sua casa? Levanta a mão. Pois bem, você talvez não saiba, não perceba, ou não acordou para isso, mas a partir de hoje você vai acordar, e a partir de hoje você vai orar diferente, porque aqueles que iam aparecer diante do Senhor, tinha um entremetido entre eles, e era o próprio Satanás que veio no meio deles, diante da presença de Deus, e ele vinha com um objetivo. Ele não estava ali passeando, ele não estava ali apenas fazendo o tempo passar, ele tinha um objetivo.
E quando a Bíblia diz que Deus o vê, porque Deus vê tudo, Deus enxerga tudo. O resultado de bênção para sua família que você não vê, Deus já está vendo antecipadamente. A maneira como você vai agir para que esse problema seja resolvido, Deus já está vendo. É por isso que é importante consultar ao Senhor e ao Espírito de Deus e pedir ao Senhor revelação, instrução, orientação, para que a gente não erre. Porque falar de erro, a minha mãe disse aqui, pelo amor de Deus, criou 6 filhas e um filho, cabra macho, bonito, né? Lutando, trabalhando noite e dia, e ela disse que falhou na criação. Tá, tudo bem, eu creio, falhou mesmo. A gente às vezes ficava aborrecido com ela lá, porque a mulher é exigente, misericórdia. Então, cada um de nós tem a sua consciência crítica daquilo que deixou de fazer, ou daquilo que fez em excesso. Mas uma coisa é verdade, quando nós pedimos a instrução a Deus, e ela disse aqui que aquilo que ela não conseguiu fazer, Deus completou. Nós cremos num Deus assim que vai, já foi dito aqui, além. A palavra diz, o texto diz, Ele pode fazer muito mais abundantemente além. Olha só, a palavra muito mais já quer dizer muito mais, além daquilo que já existe. Mas diz o texto, muito mais além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha o poder de Deus, olha o interesse de Deus em abençoar você e a sua casa. Deus quer abençoar você e a sua casa em o nome de Jesus, e Ele está aqui para te abençoar. Quem recebe esta palavra, diga amém ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor perguntou: ô Satanás, está aí, né? Estou. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Ah, você é o que rodeia a terra. A gente aprende uma coisa aqui, que o reino de Satanás está ativo no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E que, outra coisa que a gente aprende aqui, que Deus já estava olhando para Jó há muito tempo, mas o Satanás também estava olhando. Não era só Deus que conhecia a história de Jó e quem era Jó, mas existia um também que queria se insurgir contra o próprio Jó, para o derrotar. Porque na verdade, os ataques do inimigo, do Satanás, não é contra Deus, porque ele não pode vencer. O ataque do inimigo é contra o ser humano, é contra as pessoas que Deus criou. Ele quer atacar Deus nas pessoas, ele quer atacar Deus na família. A família é uma instituição divina, então Satanás quer atacar Deus na família. Ele destrói uma família, ele está destruindo um propósito, uma bênção que Deus queria trazer às pessoas. Eu e você precisamos acordar para isso. A minha vida, a minha família está em jogo no mundo espiritual. Satanás quer destruir a minha família, mas Deus quer conservá-la abençoada. Eu profetizo para você que maior é Deus na sua vida. Nós cantamos aqui, não há Deus maior. A tua família vai ser abençoada, vai ser restaurada em o nome do Senhor Jesus. E aqui no livro de Jó, muito se fala de restituição, restauração. E às vezes se fala assim, 7 passos para a restituição, para a restauração, 1.500 fórmulas para conseguir a bênção de Deus. E nós aprendemos uma coisa diferente no livro de Jó, que na verdade não existe passos para ser restituído nem ser restaurado. O que existe é atitude e uma vida digna diante de Deus. Escute, olha o que a Bíblia diz, que ele era um homem justo, aliás sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eis aí o segredo da vida de Jó. Ele não tinha passos para ficar rico, ele não tinha passos para herdar riqueza, não. Ele tinha atitude, ele tinha vida, ele tinha caráter, ele tinha personalidade. E é isso que a palavra de Deus quer moldar em nossas vidas, para que nós alcancemos conjuntamente as bênçãos que Deus tem para nós. Você recebe esta palavra? Amém, glória ao nome do Senhor. Agora olha isso aqui, escute isso. Ele disse a Satanás: você observou na terra meu servo Jó? Olha o que Deus diz de Jó: ninguém há na terra semelhante a ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que diz assim, a sociologia diz assim, se andar com gente assim, você vai ficar assim também. A Bíblia até diz para a gente ter cuidado, diz que a ocasião faz o ladrão, e diz um monte de outras coisas. Mas o que a Bíblia está me informando aqui, te informando? Que ninguém havia semelhante a ele. Então se ninguém havia semelhante a ele, os outros não eram iguais. Se ele tinha temor de Deus, os outros não tinham. Se a Bíblia chega a dizer que Deus disse que ele é um homem sincero, quer dizer que as pessoas que ele lidava não eram tão sinceros assim, porque senão a Bíblia diria. Se a Bíblia diz que ele era reto, aqueles que habitavam com ele, ou que faziam negócio com ele, não eram tão retos assim, senão a Bíblia diria.
A Bíblia diz que ele era temente a Deus, então as pessoas que ele convivia não eram tão tementes a Deus assim, senão a Bíblia diria. A Bíblia diz que ele se desviava do mal. Isso quer dizer que as pessoas que comumente estavam com ele não se desviavam tanto do mal assim, porque senão a Bíblia diria. Porque o destaque é a pessoa dele. Porque se existisse mais gente igual, o Senhor diria: você observaste na terra o meu servo Jó, o Manuel, o Daniel, o Ednei, o Leal, o Enéas, o Jorge, não é verdade? O Júnior, o Kleber, o Marquinho, etc, etc. Mas ele não falou, ele só falou acerca de Jó. Então Jó era um homem diferente. Jó servia a Deus de uma maneira diferente. E quem serve a Deus de uma maneira diferente faz a diferença. Nós vivemos em um mundo que as pessoas vão fazer a diferença. Não adianta ninguém querer procurar fazer diferença. Nós temos que fazer diferente do que o mundo faz. Você recebe essa palavra? Então levante a sua mão comigo e diga: eu quero ser diferente do mundo. Diga: eu sou de Deus e quero que a palavra dele e a vontade dele se cumpra na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Diga amém ao Senhor. Então eu aprendo aqui que Deus sabe avaliar uma pessoa, mas Satanás também sabe avaliar uma pessoa. E olha só, ele é um homem reto, Deus está dizendo, aliás, é um homem sincero. Ele é reto, ele é temente a mim, a Deus, e ele se desvia do mal. Satanás não contrapõe, não, ele não é tão reto assim, tão sincero. Não, Satanás já tinha avaliado e visto que era. Então ele se insurge de uma outra forma, de uma outra maneira. Ele diz, está aqui no versículo de número 8: então disse Satanás, aliás 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme ao Senhor à toa? Não, ele não teme ao Senhor à toa. Olha o versículo 10: porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado aumentaste na terra. Ele não te serve à toa, ele está te servindo, sabe por quê? Porque você dá as coisas para ele. Sabe o que Satanás estava dizendo para Deus? Eu vou te dizer, escute: Jó só te serve porque você comprou a fidelidade dele. Você comprou a fidelidade dele com bênçãos. Agora imagine, olha o que o inimigo está dizendo: ele te serve por causa dos bens que você deu a ele. Ele te serve por causa das bênçãos que ele tem, por causa dos resultados que ele tem. Eu aprendo uma outra coisa aqui: quando Satanás vê uma pessoa feliz, ele busca para destruir. Diga: minha família é guardada por Deus. Diga: o inimigo não vai me destruir. Eu aprendo uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar: enquanto Deus enumera o que nós somos, o diabo quer enumerar o que nós temos. A atitude dele é na contramão. Enquanto Deus enumera qualidades morais, o inimigo enumera valores materiais. Agora escute: quando eu me guio pelos valores materiais, então, segundo a Bíblia, eu estou me guiando sobre o conceito de quem? Porque em nenhum momento da palavra, em nenhum momento se vê Deus fazendo alusão àquilo que ele tinha, mas àquilo que ele era. E Deus permitiu que Jó fosse posto à prova, não pelo que ele tinha, porque se fosse pelo que ele tinha, Jó já tinha sido destruído. Mas Deus permitiu que ele fosse posto à prova por aquilo que ele era, por aquilo que Deus conhecia dele. Eu quero apontar o dedo para você e dizer: Deus te conhece, Deus sabe quem é você, sabe do seu potencial, não te deixará ser tentado acima das suas forças, mas com a tentação Ele vai te dar o escape. Quem é que recebe o escape de Deus? Exatamente isso. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Ele disse que Satanás diz, está escrito: estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e você vai ver que ele blasfema de ti. E Deus falou, Deus permitiu e disse: vai, tudo que ele tem está em tuas mãos, pode tocar. Por que Deus disse? Por que Deus disse que ele poderia tocar? Diga: Deus é Deus. Diga para o seu irmão: Deus é Deus. Deus disse que ele poderia tocar, porque Deus já conhecia o resultado daquilo ali. E Deus sabia que Jó não iria sucumbir. Deus sabia que Jó ia permanecer íntegro, porque Deus conhecia Jó.
Jó conhecia a Deus, mas Deus conhecia Jó. Jó conhecia a Deus, mas Deus conhecia Jó. Você conhece a Deus, Deus te conhece muito mais. E esse relacionamento é que determina a nossa vida diante do Senhor. Você pode dizer amém ao Senhor? Amém. Quando nós lemos esse texto, nós já estamos preparados para o ataque de Satanás na vida de Jó. Porém, pare e pense numa coisa: Jó não estava preparado para nenhum ataque, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Eu estou lendo aqui e já sei de tudo que vai acontecer, e quando eu estou lendo já conheço a história. Então meu coração já está preparado para a trama que o diabo está fazendo, que Satanás está fazendo. Mas Jó não sabia de nada. Você talvez hoje não tenha ideia do que está acontecendo exatamente agora na tua vida, mas Deus conhece. Deus sabe da sua frustração, do seu trauma, da sua tristeza, da sua angústia, da sua falta de motivação, da sua raiva, da sua ira, do seu ressentimento. Oh, só está dizendo coisas negativas. Pois bem, Deus sabe a razão da sua alegria, do seu contentamento, da sua felicidade, da paz no seu coração. Deus sabe da prontidão, do bom ânimo que você tem na sua vida. Deus sabe de tudo isso. Bate no ombro do seu irmão e diga: Deus conhece tudo ao seu respeito. Diga para o seu irmão. A lição de Jó nos ensina que pessoas podem ser fiéis diante das perdas, pessoas podem ser fiéis ao Senhor diante da tentação. Agora olha o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que sucessivamente, você conhece a história, nós só estamos relembrando para a gente fazer o desfecho aqui e orar, porque o Iafá já vai ministrar. Sucessivamente, um após o outro, vinham trazendo notícias, e as notícias não eram boas, porque quando a notícia é boa, não é, por exemplo, aqui tem um irmão que ganhou a torta do sorteio de manhã, do almoço ali do Steam, que ganhou a torta. Aí eu não vou falar o nome dele agora, é uma notícia boa. Eu esperava que eu ganhasse, mas eu não ganhei. Então ele vai ter uma notícia boa, mas às vezes nós recebemos notícias ruins. Agora imagine, você tem muita coisa, e você tem 4 carros, um exemplo, aliás, 3 carros, e você recebe a notícia: olha, o Mário que estava andando no seu carro bateu, acabou, perda total. O João que estava andando no seu carro bateu, perda total. O Manel que estava andando no seu carro bateu, perda total. Você vai entrar em pânico. E olha, sabe a sua família? Morreu todo mundo. Todo mundo no desastre. Você vai puxar os seus cabelos, sim ou não? Você vai rir. Você vai rir ou vai chorar? Você não vai rir nem chorar. Você vai ficar assim, perplexo, parado. E chega um e diz assim: olha só, são sucessivos. Veio o mensageiro de Jó e diz: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a ele, e eis que deram sobre ele os sabeus. E eu fiquei intrigado com esse negócio de saber, eu sempre fiquei intrigado. E hoje à tarde, enquanto eu me preparava para vir para a igreja, eu fui buscar quem são esses sabeus. Eles são moradores da Arábia, e hoje é o país, ou a localidade que eles ficavam, é o Iêmen, um paísinho pequenininho, né? E esses camaradas, os sabeus, eles não lidavam com gados, eles não lidavam com jumentos. Sabe o que eles faziam? Eles eram negociantes de ouro e pedras preciosas. Agora olhe para mim, o que esses caras tinham que ir lá, aonde estava o rebanho de Jó, e atacar, e matar, e arrebanhar, e levar para si, se eles não cuidavam daquilo? A resposta é: Satanás entrou na vida deles e os insurgiu contra o rebanho de Jó. E eu quero dizer para você que às vezes você vê pessoas fazendo coisas contrárias a você, querendo a sua destruição. Não são elas, é o Espírito que as movimenta, é o Espírito que as move para combater contra você. Mas eu quero dizer que o Espírito de Deus é mais poderoso e mais forte e mais tremendo, não só para te livrar desse ataque, mas para libertar essas pessoas também, em o nome do Senhor Jesus. Você recebe esta palavra? Todo o mal que tem sido levantado contra a sua casa, contra a sua família, Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso para defender. Quem aqui quer ser defendido pelo Senhor? Levanta a mão e diga: Senhor, eu quero ser defendido pelo Senhor. Diga. O que esses caras, desculpa a expressão cara, se preferir coroa, que esses coroa, eles foram lá roubar o rebanho de Jó, se o negócio deles era pedra preciosa e ouro? A mesma coisa acontece algumas vezes na família, que a gente pensa assim: por que isso está acontecendo? Qual a razão disso? Da mesma forma que o inimigo trabalha para destruir, Deus trabalha para abençoar. Quem é mais forte? Quem é mais forte? Ah, você está em dúvida quem é mais forte?
Tem gente ainda em dúvida, nem todo mundo está falando quem é mais forte. Deus que trabalha para abençoar é mais forte. Então a bênção sobre a sua vida já está garantida enquanto você temer ao Senhor. Amém? Amém ou não amém? Quem pode dizer amém, diga. E aconteceram coisas sucessivas aqui, eu não tenho tempo para dizer, mas uma coisa é fato. Se você ler aqui, olha, veio um do leste, veio um do norte, veio de cima o trovão. Sabe o que acontecia com a vida de Jó? Ele estava cercado por todos os lados, era destruição da onde podia vir, e Jó se viu dentro de uma situação complicada. Mas você sabe o que deu vitória a Jó? Pergunta para o seu irmão, você sabe o que deu vitória a Jó? A Bíblia diz aqui, olha, que Jó, quando recebeu essa notícia, no versículo 20, olhem para mim, deixa as crianças quietinhas, olhem para mim. A Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto. Sabe o que significava ter um manto naquela época? O manto era símbolo de nobreza, de uma posição elevada. Quando ele soube que todos os seus bens foram destruídos e por fim a seus filhos, ele olhou para o seu manto e disse: esse manto é símbolo de nobreza. Que nobreza? Esse manto aqui é símbolo de posição elevada. Que posição elevada? Se eu perdi tudo que eu tinha, perdi a minha família, eu perdi meus filhos. Jó não fantasiou. Ele disse: esse manto é mentira, ele não é símbolo de nada, ele não representa nada. Quantos de nós guardamos símbolos de coisas que não representam nada na nossa vida, que não são verdadeiros valores, que são mentira? Ele pegou e rasgou, ele destruiu, ele disse: eu não quero isso, porque isso até tinha algum significado, mas hoje não tem mais nenhum significado na minha vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Nós temos que rasgar da nossa vida e eliminar coisas da nossa vida, símbolos que são representações de uma vida passada, de algo que não representa mais nada hoje. Quem entende o que o Senhor está dizendo, diga amém. E a Bíblia diz que ele não fez só isso. A Bíblia está dizendo aqui que ele rapou a sua cabeça. Era um ritual de luto, é um ritual público. Quem tinha cabelo e rapava a cabeça é porque ele estava vivendo um momento de angústia, de agonia. Eu aprendo uma coisa aqui: Jó não quis disfarçar a situação. Jó externalizou a sua situação de perda, de dificuldade. Existem pessoas que às vezes elas querem aparentar uma família tão equilibrada, tão direitinha, né? Elas querem trazer para a sociedade um equilíbrio falso. Jó não fez isso. Jó, ele rapou a sua cabeça. Ele estava querendo dizer para todo mundo: olha, o negócio está ruim, eu estou de luto, acabou, acabou. E o inimigo queria dizer para ele: acabou mesmo, acabou mesmo, acabou mesmo. Mas existia um Deus poderoso, que era o Deus de Jó, que estava trabalhando na sua perda, e ele ia levantar um grande testemunho de glória ao nome dele. E eu quero dizer para você que talvez você não saiba hoje como Deus está investindo na sua vida, porque ele quer que o nome dele seja glorificado na sua vida. Ei, eu disse para você que Deus quer glorificar o nome dele na sua vida e na vida da sua família. Receba esta palavra agora e declare comigo: Deus, eu recebo a glorificação do teu nome na minha vida e na vida da minha família. Eu disse para você que Deus quer glorificar o nome dele na sua família, em o nome de Jesus. E a partir do momento que eu quiser isso, que eu desejar isso, Deus irá cumprir a parte dele. Quem pode declarar, diga amém. Mas ele não só rapou a sua cabeça, ele se lançou em terra. E a Bíblia diz que ele não só se lançou em terra, mas ele adorou. Se lançar em terra era uma atitude de humildade. De humildade. Tem muita gente que tem dificuldade para ser humilde. Tem muita gente simples por fora, mas quando você aparece para conviver com a pessoa, ela não tem nada de humildade, ela é soberba. Ela só tem uma capa de simplicidade. Jó não fez questão de se rasgou tudo, foi para o pó, rapou a cabeça, se lançou em terra. E a Bíblia diz que ele fez uma coisa extraordinária: ele adorou. Ele não adorou a terra, ele adorou ao Senhor. Jó tinha uma convicção tão grande que a sua vida estava na mão de Deus, que ele pensava que era Deus que estava fazendo aquilo ali, mas não era Deus. Hoje nós conhecemos a história. Olhem para mim, olhem para cá. Criança é bênção na casa de Deus, deixa continuar sendo bênção. Olhe para cá.
Eu e você precisamos aprender esse segredo: adorar a Deus na hora das nossas crises. Permita-me lembrar, hino 302 da harpa cristã diz assim: se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres, até a celestial mansão, nas asas, eu não sei o resto. Mas o coro diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Então, em vez de murmurar, canta. Dê um knockdown na cara do diabo, dê a ele um soco, dê a ele um pontapé, dê a ele um golpe de jiu-jitsu, de karatê, de qualquer coisa. Dê um golpe no diabo, abra a boca e glorifica o nome do Senhor no meio da sua crise, e você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Quem recebe esta palavra, diga amém. Só que não é simples assim, irmão, não é tão fácil não, viu? Jó perdeu os bens materiais, perdeu os filhos, perdeu a saúde. E ele corria o risco de, agora no capítulo 2, eu não tenho tempo para dizer, de morrer. Ele tinha uma mulher que viu perder o dinheiro, perdeu tudo. E agora ela tem um marido que está leproso e vai morrer. E ela está só no mundo. Ela está carente. Ela está atribulada de espírito. E ainda que muitas pessoas digam: oh, tadinha, e é verdade. Você já pensou uma mulher perder a casa, os filhos, perder a riqueza? Eu não estou dizendo que mulher olha para isso quando casa, claro que não, pelo contrário. Mas já imaginou perder tudo isso num dia? Os filhos morrerem. E alguém pregando diz que Jó fez um sepultamento de 10 caixões no mesmo dia, fora os seus empregados, que ele com certeza devia amar por causa do relato de quem ele era. E a Bíblia diz que era muita gente ao seu serviço. Pare para pensar. Você não consegue pensar, nem eu, porque pensar em crise, ainda mais dos outros, é complicado. Agora pense nessa mulher. Ela está afligida de espírito, e ainda que alguém diga e queira defendê-la, na verdade ela foi usada por Satanás. No contexto você pode ver. Ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre, não tem mais jeito para você. E a resposta de Jó me dá indícios disso. Ele disse: receberíamos só o bem do Senhor e não o mal. Como uma doida você fala. Como uma doida você fala. Você fala como qualquer pessoa que não raciocina. Agora, terminando, eu quero dizer para você o motivo porque Jó sobreviveu a tudo isso e conseguiu ter em dobro tudo que antes possuía, e ainda gerar 10 filhos, com uma mulher que mandou ele se matar, com uma mulher que mandou ele se jogar de um alto e morrer, de uma mulher que disse que era melhor que ele morresse. Você pode até defendê-la, não, ela não conseguia ver o seu marido que ela tanto amava, cheio de chagas e lepra. Podemos ver o lado romântico da coisa. Como é que um homem consegue ter com a mesma mulher 10 filhos de novo? E como é que um homem desse consegue... Alguém no teclado para mim, por favor. E como é que esse homem consegue se manter tão íntegro diante de Deus, que a Bíblia diz que em tudo isso ele não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma? Porque ele era sincero, porque ele era reto, porque ele era temente a Deus, e porque ele se desviava do mal. Agora Jó fez uma coisa muito complicada, que é muito difícil para eu fazer e para você fazer, mas que a gente tem que fazer. Sabe qual foi o golpe final que Jó deu em toda a trama do inimigo? Eu vou te dizer. Os seus amigos, que durante todo o transcurso do livro se insinuam contra ele, dizendo: olha, você está nessa situação porque você pecou, você tem pecado escondido. E Jó era íntegro. Eles vivem uma situação complicada e difícil, e Deus diz: a situação de vocês só se resolve com a oração de Jó. Escute,
Jó continuava sem nada, continuava cheio de chagas, ele continuava esperando a morte. E Deus disse: eu só ouço a oração de Jó. Se ele orar por vocês, eu abençoo vocês. A Bíblia diz que Jó então ora ao Senhor pelos seus amigos, estando cheio de chagas, duro como um pau de sebo, sem dinheiro algum, esperando a morte. Ele era tão reto, tão sincero, tão íntegro, tão temente a Deus, se desviava tanto do mal. Se fosse outro nessa situação, ia dar uma banana para eles: morram vocês, porque eu já estou morrendo. Quem sabe existe alguém esperando que você faça isso por ela. Alguém da sua família, alguém da sua casa, alguém muito chegado a você. E pense comigo, dentro da palavra, quem sabe este é o momento em que Deus vai virar a história da sua vida, porque você liberou perdão no coração para alguém que nem merece, que a pessoa merecia era debaixo do queixo para virar a cabeça e cair lá morta, que a pessoa merecia um tiro, humanamente falando, sem Deus, humanamente falando. Que a pessoa merecia era você virar as costas, que a pessoa merecia era você nem olhar para ela, dar gelo. Só que quem tem Deus no coração, quem tem Deus participando da sua vida, age diferente. Jó agiu de maneira diferente. Ele orou por aqueles que aborreciam a ele. Quem sabe a virada de Deus na sua vida, espiritual, emocional, física, financeira, depende de você liberar o seu coração para alguma coisa que está preso aí no seu coração, na sua mente, e que muitas das vezes é motivo de você ter um destemperamento de emoções e às vezes nem conseguir dormir, de raiva, de desespero ou qualquer outro sentimento que se possa enumerar. O que você vai fazer em relação a isso? Você vai escolher ajudar, orar, perdoar, abençoar, acolher, abraçar, ou vai continuar afastando? Quando a gente fala de assuntos pertinentes a isso, pertinente à família, quase todos nós somos tocados. Eu e você temos que pedir a Deus que faça fluir no nosso interior o amor dele em relação a essas pessoas que podem ser em algum momento abomináveis a nós, mas que talvez a bênção que eu espero que Deus quer me dar depende de uma mudança da minha postura, depende de uma mudança no meu coração. Fique de pé comigo. Não falei tudo o que eu queria falar, o tempo não me coube, mas entendo que falei o que precisava falar. E eu quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta palavra. Eu quero orar por você e com você em nome de Jesus. Se você puder agora, faça tempo para essa oração. Pai querido, eu oro agora com o querido telespectador. Que a tua mão, Senhor, esteja lhe tocando a vida. Esta mulher, este homem, esta criança, este adolescente, este jovem, este adulto, este ancião, Senhor, toca com a tua mão, Senhor. Opera o teu milagre nesta pessoa que está namorando, está noiva, está casado, Senhor, toca com a tua mão. Ministra, Senhor, os propósitos teus. Quem sabe alguém que está em busca de um emprego, de um trabalho, que está vivendo momentos difíceis, complicados, Pai. A tua mão tem o poder de entrar na história da vida desta pessoa de uma forma poderosa e gloriosa. E eu aqui orando, Senhor, declaro em nome de Jesus a tua mão, que esta pessoa abra o coração ao Senhor. Abra o coração ao teu governo e receba agora ao Senhor Jesus em sua vida e seja transformado pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A nossa igreja, a Quinta Igreja Assembleia de Deus, está sediada aqui na Via Expressa, número 345,
um portão verde bem grande, uma fachada simples, porém bem visível. Estamos aguardando você em um dos nossos cultos. Nós temos cultos semanais. A partir de domingo, 9 horas da manhã, é o culto de celebração, culto matutino. Nesse mês de junho estou ministrando todos os domingos pela manhã, em classe única. Todo domingo à noite é o nosso culto de celebração. E nesse domingo à noite, dia 17, nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor e estaremos também glorificando a Deus na consagração do Projeto Latim. Enfim, temos muitas coisas boas aqui para celebrarmos ao Senhor por conta do aniversário da igreja. Estamos aguardando você, viu? Queremos compartilhar com você as bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, toda quarta-feira nós temos o nosso culto de celebração à noite. E nesta quarta-feira, o nosso culto de campanha, nós vamos receber, todas as quartas-feiras desse mês de junho, nós vamos receber um dos pastores de Nova Friburgo, de uma das igrejas de Friburgo. Nesta quarta-feira vem um pastor aqui celebrar conosco, vai ser muito legal. Toda sexta-feira nós temos às 22 horas a nossa vigília. E todo sábado às 19 horas e 30 minutos é o culto da Geração Livre. Porém, nesse sábado, dia 16... nós vamos ter aqui a consagração de obreiros. Venha fazer parte desse momento agradável. Estou aqui usando uma camisa do Ministério de Família. O Ministério de Família da igreja tem realizado muitos eventos aqui na igreja, como retiros. Tivemos o Congresso de Casais, que foi uma verdadeira maravilha para nós nesse mês de maio, um feriado. Nesse dia 12 também é o Dia dos Namorados, terça-feira. Nós tivemos, que estou falando para toda a programação da semana, um jantar do Dia dos Namorados, enfim. Temos cursos para casais, temos cursos para noivos, namorados, temos cursos aqui de finanças, que na realidade não fala só sobre finanças, mas fala de uma vida consagrada ao Senhor. Temos curso para os pais, então temos aqui vários cursos. Todo primeiro domingo à noite é o culto da família. Tem sido muito bom. Nós estamos aguardando você, principalmente nesse mês de junho, um dos nossos cultos aqui. Relembrando, toda quarta-feira nós vamos ter aqui um pastor de uma outra igreja de Friburgo ministrando a palavra de Deus. E todo domingo celebração ao Senhor. Nós estamos aguardando você. Você vai ficar agora com os flashes do nosso culto de domingo, dia 10. O presbítero Jair esteve aqui ministrando a palavra, cantando ao Senhor. Enfim, você vai ficar com alguns momentos desse culto, a participação da igreja. Foi um momento muito agradável no Senhor. Lembrando aos pastores de Nova Friburgo que nesta quinta-feira, dia 14, nós temos a reunião na Batista Betel e vamos definir qual vai ser a igreja do trimestre. Por certo, será a igreja Ceifa, mas no próximo programa eu aviso. Nós estamos programando já o nosso culto para o dia 1º de setembro. Estamos aguardando a sua presença, pastor, no nosso conselho. Deus abençoe a sua vida, fique com essas imagens e que a glória de Deus esteja ministrando vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é este Deus. Eu quero cantar uma canção que faz parte do nosso CD, dá título ao nosso CD. Eu quero que você declare comigo: majestoso, glorioso, poderoso Deus, igual a ti outro não haverá. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Então vai glorificando, meu irmão. Só uma frase, pode soltar vaso de Deus, abençoada, faixa de número 1. Aleluia, deixa Deus te usar. E a igreja do Senhor vai glorificando. Você que conhece, cante conosco. E se você não conhece, vai glorificando, porque é noite de bênção, é noite de triunfo, é noite de vitória, é noite de celebrarmos ao Senhor nosso Deus neste lugar, porque Ele está presente aqui para nos abençoar. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Já fui humilhado e caluniado, já fui perseguido e desamparado. Quem me assistia diziam assim: é o fim, ele não vai conseguir. Mas quem te chamou, crê, meu irmão, já te capacitou. Aleluia.
e disse: não temas, contigo estou. E os inimigos todos verá Deus bradando aqui, pois a tua vitória eles terão que assistir. Você pode glorificar. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu sozinho vai saber que Deus contigo é. Quem te viu humilhado, fracassado, derrotado, vai saber que Deus em ti é exaltado. E seus inimigos vão ouvir dizer que Deus tremendo na vida desse homem é. Pois estava caído, fracassado, destruído, mas Deus o levantou justificado. E eles verão você triunfar, e o canto da vitória você vai cantar. E ao Deus do livramento todos juntos vamos adorar. Yeah! Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Majestoso, glorioso, poderoso. Eu quero viver. Majestoso. Erga a tua voz e cante. Majestoso, aleluia. Igual a ti, outro não haverá. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Majestoso, glorioso, vai. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Ele é santo, ele está aqui. Justo, ele é Deus verdadeiro. Ele é autor da nossa fé. Ele é santo, cante. Ele é justo, meu irmão. Justo, ele é Deus verdadeiro. Ele é autor da nossa fé. Oh yeah. Se você pode levantar a sua mão direita, declare mais uma vez comigo. Eu quero ver só vocês falar. Majestoso, glorioso, poderoso. Vai, majestoso. Aleluia. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Aleluia. Aleluia. É pra ti, Senhor, a nossa adoração é para o Senhor. Então levanta a sua mão mais uma vez e declara. Eu quero ver você, vai. Majestoso, glorioso, poderoso. Vai, majestoso. Majestoso, glorioso, poderoso Deus. Igual a ti, outro não haverá. Aleluia! Glória a Deus! Ele está presente nesta casa. E tem milagre de Deus para acontecer na minha vida e na sua vida. Se você veio adorar, celebrar, diga glória a Deus. Você vai cantar comigo essa canção que diz assim, ó. Vinde cantar e louvores ao Senhor. Vinde cantar e louvores ao Senhor. Vinde cantar e louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. É fácil, não é? Vamos ver se a gente consegue cantar, vamos lá? Vinde cantar e louvores ao Senhor. Vinde cantar. Vinde cantar e louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E Ele está presente aqui, amém? Vamos lá? Aleluia. Com as palmas, ó. Aleluia. Cantamos. Vamos lá? Vinde cantar louvores ao Senhor. Cante. Vinde cantar louvores. Vinde cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, é bom, é bom, bom. Vinde cantar louvores, adorai. Vinde cantar louvores ao Senhor. Cante.
Vinde cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, aleluia. O Senhor é minha fortaleza, meu rochedo e libertador, meu escudo e Deus forte, salvação só há em Ti. O Senhor é minha fortaleza, meu rochedo e libertador, meu escudo e Deus forte, salvação só há em Ti. Cante, vai! Vinde cantai louvores, cantai, adorai, vinde cantai louvores, porque Ele é bom, porque Ele é bom, é bom, é bom, bom. O Senhor é minha fortaleza, meu rochedo e libertador, meu escudo e Deus forte, salvação só há em Ti. O Senhor é minha fortaleza, meu rochedo e libertador, meu escudo e Deus forte, salvação só há em Ti. Vai, vinde cantar louvores mais forte, vinde cantar louvores ao Senhor, sem vinde cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Para terminar, declare mais uma vez, vai. Vinde cantar louvores ao Senhor, cantai, vinde cantar louvores ao Senhor, vinde cantar louvores ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Aleluia, aplauda o Senhor teu Deus. A mesma casa tem portas abertas